Agora sobre a estratégia do BC para o mercado de câmbio e os sinais que o Banco Central emitiu nas últimas horas sobre o estoque de uma das operações relacionadas à moeda, que é o swap cambial. Sobre esse assunto, eu converso agora com Márcio Estrela, especialista em câmbio. Boa tarde, Márcio. Obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Eu queria te ouvir primeiro sobre o que foi anunciado pelo Banco Central. O Banco Central anunciou que faz amanhã, quarta-feira, um leilão de até $1 bilhão no mercado à vista e também vai ofertar contratos de swap cambial reverso. Explica para a gente o que o BC fará amanhã. Boa tarde, Fernando. É um prazer estar aqui. Boa tarde para todos os telespectadores da CNN. Olha, o que o Banco Central está fazendo é começando um movimento de saída das intervenções no campo. O Banco Central teve que atuar no mercado a partir do final do ano passado, quando a gente teve um overshoot em cambial. Então, o que acontece? O Banco Central, via de regra, ele atua no mercado quando abre o cupom cambial. Então, no final do ano passado, teve um overshooting. A gente teve o dólar fora de qualquer fundamento econômico. Então, você tinha uma incerteza muito grande. Então, o Banco Central voltou a atuar no câmbio, tanto fazendo o leilão de swap tradicional, quanto o reverso. Tá? Naquele momento, ele voltou com leilão de spot porque você tinha o cupom tinha aberto bastante. Então, o que significa isso? Tivemos um momento de grande insegurança no mercado e o Banco Central teve que atuar para dar segurança de novo para o mercado. O problema, né, que a gente geralmente costuma falar nesse tipo de situação é que ele é fácil de entrar e difícil de sair. Então, assim, o Banco Central entrou dando segurança ao mercado e agora ele tem que sair aos poucos. Então, o que é o sair aos poucos, Fernando? O que o Banco Central está anunciando? Ele está anunciando que ele vai passar a rolar menos do que o estoque, tá? Porque ele chegou um momento que ele chegou a rodar, né, rolar mais de 70%, 80% das operações, e o que ele sinalizou para amanhã, pelo que a gente viu, é uma rolagem em torno de 60% a 70%. Eu não lembro o percentual certinho aqui agora. Então, o que ele está sinalizando? Estou começando a rolar menos. Isso significa que o Banco Central está vendo que o mercado cambial está, entre aspas, mais tranquilo e que, dessa forma, as atuações do Banco Central podem começar a diminuir. Então, basicamente, essa é a mensagem do Banco Central. Começam a rolar menos do que o estoque. Por que isso? Porque não tem mais aquela instabilidade sobre o câmbio que exigiu o retorno do Banco Central a uma atuação mais incisiva nos swaps cambiais tradicional e reverso. Para dizer, então, que essa tirada do pé do acelerador, ou até mesmo uma pisadinha no freio que o Banco Central está anunciando, é resultado da volta do gringo ao mercado brasileiro? Os dólares estão voltando? Se sim, para onde? Olha, sim, isso significa, primeiro, que diminuiu a tensão. Mercado de câmbio, o Banco Central, quando ele diminui essas operações, significa que ele está vendo menos tensão no mercado, menos necessidade de atuação. Para onde estão vindo esses dólares? Aí a gente teria que comparar com a análise com os dados oficiais, tá? Para a gente ver os dados oficiais, que o Banco Central ele divulga periodicamente os resultados do setor externo, tá? A gente vê muito investimento estrangeiro vindo para o Brasil. Parte para o mercado mais de imobiliário, né? O mercado de bolsa, esse tipo de situação. Mas nesse, a gente não tem uma tendência muito forte no Brasil ao longo destes primeiros meses do ano, né? Desse primeiro semestre. O que a gente viu, tinha meses que tinha mais saída do mercado, de bolsas, etc. Tinha meses que tinha mais entrada. Mas o que a gente vê é um movimento muito grande de investimento
geral para o Brasil, né? Tanto investimento direto, né? Como também agora investimento em outros mercados que a gente vê. Então, o dinheiro tem vindo, tá, por conta dos investimentos diretos. E, Márcio, o Banco Central, sempre quando a gente fala em câmbio, né, e essas intervenções no câmbio, o Banco Central sempre acaba sendo analisado com lupa ali, porque há possibilidade, eventualmente, de uma interferência de fato no patamar das cotações ou no ritmo de uma tendência que esteja acontecendo nesse mercado de moedas. Eu queria te ouvir sobre a atuação deste Banco Central, que, né, sob a gestão de Gabriel Galípolo, ele tem se mostrado técnico na atuação no mercado cambial. Dá para dizer que os elogios à política monetária, com um Banco Central bastante cauteloso com a inflação, também podem ser replicados na atuação no mercado cambial? Com certeza. Eu te digo isso porque sempre teve, né? Passei minha vida, fiquei 27 anos no Banco Central, e o Banco Central sempre ouvia: não, o Banco Central está interferindo no câmbio. Aí eu só lembro, assim, não precisa ser um economista muito importante, né? Mas basta você entender daquilo que a gente chama, né, do trilema de política macroeconômica. Não tem como o Banco Central manter liberdade de movimentação de capitais como a gente tem no Brasil, meta de inflação e meta para câmbio. Isso não vai ter, tá? Isso é impossível macroeconomicamente falando. Para o Banco Central passar a ter alguma meta para câmbio, ele teria que abandonar ou proibir a livre movimentação de capitais, que não vai fazer, ou abandonar a meta de inflação. Como ele não faz isso, a atuação do Banco Central é realmente em momentos de volatilidade. E é isso que o Banco Central fez a partir de dezembro do ano passado. A gente já pode dizer já na gestão Galípolo, né? Porque as intervenções voltaram em dezembro, quando o Galípolo era já presidente, de fato, porque o Roberto Campos estava de férias, já saiu de férias para depois não voltar mais como presidente, então o Galípolo estava. Então ele fez a atuação, voltou o Banco Central a oferecer exatamente os leilões de cambiais tradicionais, né, no spot e o reverso, para controlar aquele overshooting que a gente teve ano passado, e a partir de lá, em todo esse primeiro semestre, ele veio atuando para dar ao mercado a liquidez que o mercado precisa, tá, sem fazer uma intervenção. A mudança que a gente tem na taxa de câmbio, né, quando ela estava em dezembro em 6,30, não existia fundamento econômico para aquilo. Ela deveria cair e todos nós sabíamos que ela iria cair. Né? Agora, cair para quanto era outra história. Eu mesmo errei para quanto ela iria cair, como todos os 99% dos economistas erram em previsão cambial. Ela caiu muito mais do que eu esperava. Agora a gente vê um momento em que o dólar está rondando os 5,50. Né, um valor que dificilmente em dezembro do ano passado se estimaria. Então, quando você tem um dólar com essa tranquilidade, isso mostra que o mercado não precisa de uma intervenção ou de uma atuação para controlar a volatilidade. Então, é realmente o momento, Fernando, do Banco Central, é o momento ideal para o Banco Central sair bastante desse tipo de atuação, porque o mercado já está tranquilo e já está suficiente. Então, o Galípolo, nesse primeiro semestre como presidente, ele merece todos os elogios que ele atuou tecnicamente, ele não buscou nenhuma meta de câmbio, tá? O câmbio caiu como os resultados dos fatores internos e externos, e agora ele começa um movimento, um phase-out, né, dessas atuações. Não sei até que ponto isso vai ser mantido, né? A expectativa é que a partir de agora isso se intensifique, mas claro, tudo vai depender do cenário internacional, que é cada vez mais incerto e caótico. Mas o famoso economista, né, ceteris paribus, né, tudo mais permanecido constante, a partir de agora é de se esperar uma saída maior. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, sim, o Galípolo, como presidente, ele manteve a tradição do Banco Central de atuar tecnicamente e não atuou com nenhuma meta para buscar objetivos de taxa de câmbio. A queda que se teve foi resultado do mercado e da atuação. Márcio, olhando, eu sei que essa é a
provavelmente a previsão econômica mais difícil de se fazer, né? O patamar do câmbio, mas um termômetro que costuma ser uma referência importante para muita gente é entender como os bancos, como o sistema bancário está posicionado, se os bancos estão vendidos ou comprados na moeda americana. Olhando este indicador, mais Selic de 15% aqui, juro lá nos Estados Unidos paradinho, mas com alguma expectativa de queda ainda neste ano de 2025. Dá para dizer que a gente poderia, eventualmente, assim, se sei lá, Brasília não atrapalhar, se não tiver guerra por aí, a gente pode ter um dólar mais perto de 5 bola a bola do que de 6? Olha, Fernando, eu errei feio em dezembro do ano passado, quando o dólar estava a 6,30 e eu falei que ele iria cair, mas que eu não acreditava no dólar abaixo de 6, tá? Então, assim, o dólar a gente tem, ele é resultado de uma série de fatores que é muito difícil você prever todos. Mas hoje, correndo o risco de ser humilhado de novo, né, como dizia um ex-presidente do Banco Central, o ex-presidente do Banco Central dizia que previsão de câmbio existe para humilhar os economistas, tá? Olha, com a tendência que a gente tem hoje, o dólar vem se enfraquecendo internacionalmente. A gente vê o DXY aí mostrando o dólar se enfraquecendo em relação às demais moedas. As tarifas do Trump são daquele tipo, claro, tem muita instabilidade, mas ele é o famoso, ele coloca a tarifa, retira, coloca, retira, né? Ele sempre coloca, retira. Então, alguns fatores poderiam pressionar por um aumento do dólar internacionalmente e com impacto aqui no Brasil, eles estão bem fracos. A própria tensão geopolítica tende a arrefecer agora, porque a gente sabe que o Irã nunca foi uma ameaça militar, agora menos ainda, né? Então, assim, uma tensão geopolítica ali que afete o preço do petróleo, a gente pode ter, Fernando, um pico ali ou outro. Internamente ao Brasil, os fatores domésticos que impactam o câmbio, eles estão, entre aspas, muito tranquilos, tá? A inflação, o Banco Central mostrou o comprometimento com a inflação, né? Vai de controle da inflação, deve manter a taxa Selic em 15 por mais um grande período. Isso cria, né, aquele diferencial de taxa de juros nos Estados Unidos muito alto, que atrai muito dólar. Então, correndo o risco de ser humilhado, daqui a 6 meses você me chama para me humilhar aqui, eu te digo que sim, a tendência é o dólar, a partir de agora, estar mais próximo dos 5 do que dos 6, com grande possibilidade de ser humilhado aí daqui a 6 meses. Não, Márcio, não vai ser humilhado nada. Agora, me conta aqui, diante desse fator, porque a lógica empurraria a moeda para mais perto de 5. Me parece, a tua explicação foi absolutamente cristalina relacionada a isso. Quais são os riscos para que esse cenário não se confirme? Olha, o risco a gente tem, primeiro, cenário internacional de não sei qual vai ser a próxima tensão geopolítica que o Trump vai provocar, né? Então, isso pode vir mais uma nova tensão geopolítica que possa ser mais séria, que aí crie problemas. As tarifas que o Trump coloca e retira, ele pode recolocar. Então, no cenário internacional, eu vejo muito em relação a isso. Tem também a questão de incerteza fiscais nos Estados Unidos também, que podem complicar o cenário, fazer com que o dólar, que a taxa de juros do Fed não caia no próximo semestre, né? Uma coisa assim. E internamente ao Brasil, tem como sempre a questão, as dúvidas sobre a sustentabilidade fiscal, a curva da sustentabilidade fiscal no Brasil. E também tem outros problemas, né, Fernando? Tem um problema que eu acho que é muito grave, que o Brasil, a gente é um país em que a gente, na verdade, o regime político no Brasil, ele é um parlamentarismo presidencialista. Então, muito dos impactos que a gente tem, fiscais, inclusive, vem de decisões que são tomadas no Congresso, não necessariamente baseadas nas melhores
critérios técnicos, você tem outros motivadores. Então, isso pode criar incertezas, tá, internas. Então, internamente, eu coloco, como sempre, né, as questões da sustentabilidade fiscal, mas eventuais consequências de, no passado se chamava pautas bombas, eu não diria pautas bombas, mas decisões do Congresso que até prejudiquem a própria sustentabilidade fiscal. Tá? Pode ter decisões nesse sentido. Eu vi antes de você me chamar, estava acompanhando com vocês aí, a gente tem essas questões das taxas de juros direcionadas, ou seja, por que todo mundo paga taxa de juros alta? Porque alguns setores têm taxas de juros, em alguns momentos, tá? Que vivenciaram até abaixo da inflação. Então, isso cria distorções e prejudica até a eficácia dos mecanismos de transmissão da política monetária. Então, esse tipo de situação vai ser mantida, vai ser ampliada, tá? Vão criar mais benefícios para alguns setores que aí teriam impactos fiscais gerais. Então, são essas dúvidas que eu te coloco. Questão fiscal brasileira, sustentabilidade e incertezas derivadas de decisões parlamentares que não são tomadas com os melhores critérios técnicos. Muito bem. Márcio Estrela, especialista em câmbio, ex-Banco Central. Márcio, obrigado pela conversa aqui com a gente. A gente volta a conversar, certa ou não a previsão, porque a conversa foi boa. Aqui a gente vai repetir. Obrigado mesmo. Tá bom, Fernando. Bom finalzinho de terça-feira. Boa semana. Boa tarde.